Gravando. Olá, eu sou o Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar o livro da Dora Encontre, esse livro aqui, chamado Para Entender Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 7. E para isso, para estudar esse capítulo, nós temos conosco o nosso companheiro Diego Cipriano, que vai falar com a gente diretamente de Pirassununga. É isso, né, Diego? Pirassununga, né? Pirassununga. Sobre a visão cósmica espírita. Fica à vontade, Diego. Boa noite, irmão Orfan, tudo bem? Diego, eu falei teu nome certo? É Diego ou Diogo? Falou sim. Eu troco o Diego com o Diogo toda hora, cara. É que numa outra encarnação poderia ter sido o Diogo, então não faz mal. Então, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para dialogar a respeito do livro Para Entender Kardec, da Dora Encontre. E a nossa conversa de hoje será muito interessante. O capítulo, como o irmão já colocou, intitula-se A Visão Cósmica Espírita. Então, eu achei interessante trazer uma visão, ao menos panorâmica, do que seria o cosmos, né? O cosmos, ele se refere a uma ideia de harmonia universal. Todo o universo que pode ser observado e apreendido pela psique, pela racionalidade humana. E nesse universo ordenado, em que cada elemento tem a sua função e o seu papel, se observam, então, leis, princípios de organização e certas regularidades, ou seja, fenômenos que se repetem e fecham ciclos e uma dinâmica própria. Então, esse é o cosmos, esse todo integrado, esse sistema e as suas partes constitutivas em eterno movimento e transformação. Só que essa visão não foi sempre conhecida desta forma. Muito antes, obviamente, do século XIX, quem dirá do século XX, agora XXI, o homem, o ser humano, entendia que a Terra era o centro do universo, era uma espécie de prato achatado, se bem que alguns querem ressuscitar essa ideia agora, né? Tem a liberdade, mas nós caminhamos com a ciência. E o ser humano não passava de um joguete nas mãos da divindade, né? A visão divina de um Deus era a visão de um Deus pessoal, vingativo, colérico, irascível, né? E que se arrependia. Ele se arrependeu, acho que mais de 5 vezes, né? Claro que não é assim a compreensão que nós temos de que Deus se arrepende. É uma linguagem de época, uma concepção contextualizada, datada. E o Espiritismo ele vem atualizar esta visão. Não mais um Deus pessoal, não mais um Deus vingativo, mas um Deus cósmico, um Deus que é um princípio de todas as coisas, inclusive está presente na questão número 1 do Livro dos Espíritos, a causa incausada, o primeiro motor, ou, se quisermos, a inteligência suprema. Aí a causa primária de todas as coisas, né? Então o Espiritismo ele vem trazer essa visão de uma fé raciocinada, de uma fé que pensa a si mesma e não tem medo de questionar os seus pressupostos, e também não é uma fé fria. É uma fé com sentimentos, é uma fé esperançosa, mas é uma fé com base no avanço do conhecimento humano. Então, nessa visão cósmica espírita, nesse todo organizado, nós temos aí relações interpessoais, de pessoa a pessoa, relações interplanetárias, de planetas, mundos, galáxias e etc., e relações interexistenciais, já que o espírito imortal, ao
utilizar-se da matéria para evoluir, ele habita diversos mundos em suas existências, e o mesmo mundo também, mesmo que ele não passe imediatamente a outro mundo superior ou não. Tá? Então, dimensão interplanetária e dimensão interexistencial. Não é mais aquela visão de que nós somos frutos de uma queda e que, pelo pecado original, fomos castigados e estamos aqui, portanto, resgatando-nos desta impureza cometida por pessoas que sequer nós conhecemos. Porque, afinal, nunca fomos apresentados ao Senhor Adão. Né? Com todo o respeito que devemos às demais crenças, né? Obviamente. Eu tenho um amigo aqui, chama Adão, que vende queijo. E é o que eu conheço. Aí tudo bem, né? É espírita também. Ó, então quer dizer que as coisas estão mudando. O Adão já é espírita. Enfim, então, de uma concepção lá da Idade Média, de que Deus é o centro do universo e de que a Terra representa o centro da vida organizada planetária, ela foi substituída, essa visão, pela perspectiva heliocêntrica, né? Os corpos, eles transitam e orbitam em torno do Sol, e que o homem, ele tem um papel central na compreensão e na ação em seu mundo. Então, o Espiritismo, ele é fascinante porque ele pressupõe a ideia de um homem cósmico, peregrino dos planetas. Interessante. E ele é destinado a ser o co-criador com Deus. A Dora diz isso, que o homem, o ser humano, que é o espírito encarnado, a destinação final é de ser co-criador com Deus. Porque sabemos que, segundo a doutrina espírita, quando atingimos um grau eminentemente superior, existe então a possibilidade de tomarmos parte ativa na criação de planetas, inclusive. Né? Aí já é um grau muito elevado de superioridade. Mas tem um poeta espírita, Dario de Castro Veloso, salvo engano, que tem um poema que começa ele chamando Argonauta da Luz. Ele se refere ao homem como Argonauta da Luz. Bonito, né? Essa podia ser poeta. A gente não pode perder essa dimensão poética da vida, né? É viajor no espaço. Né? Viajor no espaço. Essa palavra também, esse termo viajor é muito antigo, mas esteticamente afável. Argonauta, quando eu vi, eu fui procurar ver o que era, né? Porque é astronauta. Né? Astronauta. Mas um astronauta que viaja sem a necessidade desses equipamentos. Que o nosso equipamento principal é o adiantamento intelecto-moral. Né? Mas a Dora diz, realmente, nós estamos destinados a sermos co-criadores com Deus, ou seja, uma espécie de copilotagem universal com Deus. Sem querermos ser pretensiosos ao extremo, na minha visão, nós já somos parcialmente co-criadores com Deus, na medida em que Deus cria os espíritos, mas nós co-criamos os corpos através da reprodução material, biológica. Então não deixa de ser, em certo sentido, talvez não no sentido estricto sensu, mas no sentido lato, uma espécie de co-criação, de colaboração na criação humana e no avanço da vida planetária, aí nesse caso interplanetária também. Então, aquela ideia do Deus antropomórfico, né, o Deus em forma humana, nós temos um Deus que não se reduz ao capricho das representações imagéticas de época, embora respeite essas representações, mas, no caso, o Espiritismo não advoga para si as mesmas representações, embora as respeite nos seus diversos credos que assim queiram se manifestar. Então, nós temos uma felicidade inevitável pela frente. Não somos obra de um pecado, estamos destinados à felicidade, e o sofrimento não é punição,
mas é possibilidade de aprendizagem através da experiência. Erros, acertos, sobressaltos, avanços, conquista, evolução, progresso. Tudo evolui na natureza, portanto, na visão cósmica e espírita. Os corpos evoluem, os espíritos evoluem, os planetas evoluem, tudo evolui para Deus. Então, numa visão punitivista de queda, castigo, juízo, julgamento, nós temos a visão otimista, amadurecimento, crescimento, experiência. O mal não é mais uma fatalidade, mas, no mundo de expiação e de provas como o nosso, principalmente, é a possibilidade de conscientizar-nos a partir dos nossos, do nosso afastamento da lei divina e do bem. Não mais na perspectiva punitivista, mas na perspectiva de conscientização através de várias existências corpóreas. Porque para agirmos na matéria, precisamos estar na matéria. Isso num mundo muito material como o nosso, em que a matéria ainda prepondera sobre o espírito. Obviamente, que em outros mundos menos materiais, menos grosseiros e densos, essa dualidade ela vai realmente cedendo lugar a uma depuração melhor da ambiência e do ser em si, que integra essa ambiência maior no mundo. Então, uma visão interessante que eu gosto muito dessa perspectiva cósmica e espírita é a visão dual corpo-alma, ou corpo e espírito, porque a alma é espírito encarnado, né? Mas, como corpo, nós participamos da natureza animal. E como espíritos, participamos, então, da natureza moral, dos valores. Principalmente dos valores humanitários, que é o foco da ética da doutrina espírita. E para as pessoas, para os irmãos que estão chegando agora na doutrina, ou para os simpatizantes, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é a obra que irá descortinar mais profundamente toda a moral do cristianismo, do Cristo, né? Segundo a visão da doutrina espírita. Então, essa visão cósmica ela é muito benéfica. Ela nos traz serenidade na vida diante da morte também, segurança íntima, compreensão da nossa existência, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e o que fazemos aqui, afinal. Não estamos jogados às baratas. E o combate ao tédio, à rotina, ao fanatismo e à negação das coisas, inclusive a negação da esperança. Por tudo isso, entendemos que o espiritismo ele pode se configurar como uma arma no combate ao suicídio. Porque ao conferir um sentido para a existência do ser humano, ele, ao ver esse sentido e as consequências das ações que tomamos, das resoluções que tomamos em vida, fica mais difícil, digamos, interromper a nossa existência por um ato arbitrário e unilateral, que é o próprio suicídio, né? Algo muito triste, realmente. Então, a Dora diz que o espiritismo, apesar de tudo isso, não traz grandes novidades em si, mas sintetiza o que de melhor existia no conhecimento da época em que foi formulado por Allan Kardec. Kardec ele consegue fazer, então, as devidas amarrações em conhecimentos que estavam dispersos, esparsos, pulverizados aqui ou ali. Ele, então, une todo o arcabouço conceitual de compreensão da vida e das coisas num código coerente, numa totalidade coerente, que se chama codificação, como nós sabemos, testando as ideias, as hipóteses, colocando as diversas opiniões e posicionamentos à prova da opinião pública. Isso ele faz muito bem, principalmente na Revista Espírita. Só depois disso é que as informações da Revista Espírita, que são os bastidores da doutrina, passam para as obras fundamentais
da codificação, que são aquelas 5 que nós conhecemos. Então, a revista espírita seria esse laboratório de testagem, né? Então, o espiritismo seria o estudo da origem e do destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corpóreo e material. É interessante essa definição, porque o espírito, então, era o elo que faltava para compreendermos a nossa evolução como seres, não mais seres finitos, materialmente, obviamente, sim, mas seres infinitos como almas imortais. Porque, claro, eterno é só Deus. Eu compreendo a eternidade como aquilo que não tem começo e nem fim. Só pode ser o próprio Deus, que foge, inclusive, das nossas compreensões racionalistas incompletas. Mas somos imortais, embora não eternos, porque realmente tivemos um início, mas não teremos um fim enquanto espíritos. Eu acho muito interessante. É a razão que vem ao socorro da fé e a fé que vem auxiliar a razão na sua caminhada empoderada pelos humanos na humanidade. Então, os aspectos do espiritismo são basicamente 3. Isso tem muito a ver com o espiritismo brasileiro. É bem tupiniquim essa compreensão tríplice, né? Kardec nunca disse que há uma compreensão tríplice, um tríplice aspecto. Ele existe, ele está ali, mas não foi explicitado. Só que eu acho interessante. Como ciência, ele é uma ciência de observação. As comunicações, as manifestações, os fenômenos espirituais. E a partir desses fenômenos, dessas comunicações, passou-se a analisá-las. E ao se analisá-las, se verificou que existia uma filosofia, uma moral. Existiam ideias, valores, crenças. E no exame dessas crenças, se descobriu, portanto, um aspecto religioso, uma consequência religiosa. Então, o espiritismo é uma ciência de observação, também uma ciência experimental, possui uma doutrina filosófica com consequências morais ou religiosas, se quisermos. Para finalizar, eu vou até tentar resumir aqui. Não existe espiritismo sem espíritos. Claro, obviamente. E não saberia da existência dos espíritos sem a mediunidade. Agora, esta mediunidade, sabemos, que não surgiu com o espiritismo no século XIX, codificado por Kardec, mas é de todos os tempos da história humana. E as manifestações estão na Bíblia, estão no Alcorão, estão em várias religiões, inclusive as religiões belíssimas orientais, mas foi Kardec que conformou essas manifestações e esses fenômenos a uma perspectiva de investigação científica. E ao fazer isso, ele consegue, então, dar desenvolvimento e um novo curso, um novo impulso à prática mediúnica consciente e disciplinada. Então, a dimensão da mediunidade, sabemos que ela é o elo que permite a comunicação entre vivos e mortos, o além e o aquém, a dimensão material ou corpórea e o mundo dos espíritos, mas também existe uma compreensão, na compreensão interexistencial que a Dora fala, nós somos seres interexistentes, portanto, não se trata apenas da mediunidade na comunicação entre vivos e mortos, também, mas tem um sentido mais geral, que é a intuição que cada um de nós possui, de que somos seres imortais, de que somos peças de uma engrenagem de uma obra muito maior e que escapa às nossas vistas, principalmente no atual estágio evolutivo. Estamos, portanto, no seio de uma lei de progresso e temos um sentido de eternidade. Então, aqui o conhecimento objetivo científico se une perfeitamente à experiência individual e subjetiva, porque, afinal, todos nós aprendemos o que está fora
da nossa consciência. Mas a nossa consciência, a nossa racionalidade e os nossos sentimentos é que dão coerência, corpo e consistência e sentido àquilo que aprendemos. E aquilo que aprendemos e aquilo que fazemos com que aprendemos. E aí, para finalizar, a Dora faz algo fenomenal, que parece simples, mas não é tão simples, na minha visão. A objetividade não é totalmente objetiva, porque ela depende do sujeito que conhece. E esse sujeito que conhece, ele é movido por interesses, ele é movido por valores nem sempre admiráveis. Nós temos o orgulho, o egoísmo, o interesse econômico, o interesse em se projetar e ser famoso. E aí, estes valores podem contaminar os resultados das observações que faço sobre o mundo. Eu lembro que tem uma questão em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta mais ou menos assim para os espíritos superiores. Por que, de tempos em tempos, é tão comum que uma ideia, que é a da justiça, do que é justo ou não, para uns, o justo é uma coisa, é como se fosse assim. Para outros, é outra coisa, totalmente oposta. Se a justiça está ao alcance de todos, até pela prática da caridade e dos valores humanitários, por que essa divergência tão grande naquilo que é justo ou não justo? Aí os espíritos respondem mais ou menos assim. Porque essa compreensão do que é justo, muito a miúde, ou seja, muito frequentemente, ela é contaminada pelo interesse pessoal. Então, o ato de conhecer, para a cosmologia espírita, não é apenas um ato racional, mas também um processo de desenvolvimento e aplicação dos valores morais que nós temos àquilo que observamos. Porque as escolhas que eu faço nas minhas argumentações, nos meus posicionamentos em vida, inserido nesse cosmos que é o universo habitado, ele depende das minhas intenções. Então, a ciência não pode estar divorciada da prática dos valores humanitários, da ética, da fraternidade, da verdade, do bem e do belo. Eu queria, no final aqui, estamos em quantos minutos? 80? Já passamos os 20 minutos, já estamos passando, estamos com 21, 22. Mas pode está encerrar. Bem. Eu acho que está bem. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma passagem para refletirmos sobre a realidade, principalmente agora da América Latina, golpe de Estado na Bolívia, uma direita racista, fascista, misógina. Nós temos revoltas populares como a do Chile, uma luta dos trabalhadores no mundo inteiro, aliás, inclusive no Líbano, que é muito pouco falado. E tem aqui um trecho da Revista Espírita de 1865, que Kardec coloca assim. E eu acho que vai bem na ética que preside a visão cósmica espírita. Essa passagem é ilustrativa. Numa sociedade de egoístas, não há segurança para ninguém, porque cada um, buscando apenas o próprio interesse, sacrifica sem escrúpulos o do vizinho. Muitas pessoas se creem perfeitamente honestas, porque são incapazes de assassinar e de assaltar pelas estradas. Então, eu posso ser muito... não matei ninguém, não roubo, sou muito bom. Aí ele pergunta, mas será que aquele que, por cupidez e dureza, causa a ruína de um indivíduo e o leva ao suicídio, que reduz toda uma família à miséria, ao desespero, não é ele pior que um assassino e um ladrão? Ele assassina em fogo lento, e porque a lei não o condena, porque os seus semelhantes aplaudem a sua maneira de agir e a sua habilidade, julga-se isento de censuras
e caminha de cabeça erguida. Além disso, os homens sempre desconfiam uns dos outros. Sua vida é uma ansiedade perpétua. Se não temem a espada nem o veneno, estão às voltas com a astúcia, a inveja, o ciúme, a calúnia, numa palavra, com assassinato moral. E principalmente a direita, ela é muito boa nisso, né? Em assassinar reputações. Ela pode não matar o corpo, mas ela mata a imagem das pessoas. Certo ou errado, convém aqui entrar nesse juízo de valor, mas nós temos um mundo assim. Então, como que resolve isso? Para Kardec, praticar a caridade. Em vez de procurarem se prejudicar, os homens, praticando a caridade, se ajudarão mutuamente, viverão felizes e em paz. Não mais ambição de povo a povo, e, portanto, não mais guerras. Não mais soberanos governando ao seu talante. A justiça em vez do arbítrio. Portanto, não mais revoluções. Adendo, não mais prisões políticas, mas julgamento justo e Estado democrático de direito. Não mais os fortes esmagando e explorando o fraco. Equidade voluntária em todas as transações. Portanto, não mais querelas e nem trapaças. Revista Espírita, julho de 1865. Então, conhecimento é muito bom, mas só diploma separado da moralidade que conduz nossas relações não vale muita coisa. E o conhecimento, quem tem mais conhecimento, tem mais compromisso ainda do que quem não tem, porque é obrigado a ser bom. A muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, o conhecimento é bom se utilizado para o bem. Muito obrigado a todos. Obrigado você, Diego. Foi muito bom. Foi muito bom ouvir você. Suas reflexões foram muito, muito importantes, bacana. Gostei muito. Acho que muita lucidez na sua exposição. Eu espero também que vocês que estão nos ouvindo agora, já que esse programa foi gravado, tenham gostado também, ou venham a gostar, porque esse vídeo vai ser publicado no nosso canal no YouTube e postado nas redes sociais. Daqui a pouquinho vai estar aí para você ver, tá bom? Diego, um abraço para você, tá bom? Foi muito legal. Um abraço a vocês todos, e até a semana que vem. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, irmão. E a todos e a todas, Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz e caridade e justiça social. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima semana com outro capítulo 8º, para a gente estudar aqui também no canal. Tchau!